quero convidar a Vivian para vir agora, que vai trazer para nós um testemunho maravilhoso. Glória a Deus. Vivian é uma pessoa muito querida aqui pela Nova, muito especial, mulher muito amada por nós. Vivian, desde já quero te agradecer por estar aqui, por trazer esse testemunho. Eu sei que Deus vai te usar muito essa noite para falar comigo, para falar com nós que estamos aqui, para falar com quem está em casa. Amém? Vamos orar? Amém. Quero orar por você. Amém. Deus, muito obrigada pela vida da Vivian, muito obrigada por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor fará na vida dela. Pai, usa ela poderosamente nessa noite para falar conosco, Pai. Traz aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite através da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Cris. Obrigada, para não cair aqui, tropeçar aqui. Boa noite, né, a todos, né? Graça e paz. Pronto. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, né, do que Deus fez na minha vida, um pouquinho do meu percurso, né, durante a minha vida, especialmente, né, imigração, né? Como é que eu cheguei aqui, né? Como é que eu estou aqui? E para dar um breve histórico, senão eu vou ficar falando aqui até a semana que vem. A gente já emenda para o culto da quarta, semana que vem. Eu sou a Vivian, eu nasci, né, de um pai pernambucano, uma mãe carioca, e nasci no Rio de Janeiro, só no papel, e me criei em Recife. E a gente é de uma família tradicionalmente católica, mas a gente também não era de praticar realmente. A gente ia de vez em quando, a gente passava o final de semana fora, tinha uma casa, né, de campo, então a gente realmente não ia. Até um belo dia que os meus pais foram convidados para fazer um encontro de casais com Cristo pela, né, irmã do meu pai, né, do meu tio, que convidaram a gente à igreja anglicana lá de Recife. E eles fizeram, né, gostaram, e depois eles também tinham encontro de jovens com Cristo. Meu irmão mais velho fez, né, meu outro irmão, eu sou a terceira, eu sou a única mulher, e meu irmão mais novo também fez, né, um ano antes. Eu até cheguei a fazer acampamento Silvânia, não sei nem se existe mais, acampamento de adolescente em aldeia. Então, até isso eu fiz. E foi uma bênção, né? Toda a família era trabalhando nos encontros. Tinham sempre 2 encontros de casais por ano, 2 encontros de jovens, era a família toda trabalhando. Então, o meu período todo, isso foi um pouco antes de entrar na faculdade, então o meu período todo da faculdade foi assim, né? Essa bênção, né, de Deus, participando das atividades. Foi até a igreja até nem tinha expandido ainda, era a igreja original, né? Tinha um grupo original lá da Trindade. E eu tive a oportunidade, no final da minha faculdade, veio uma empresa, né, para a universidade, né, iam recrutar a gente, e eu terminei sendo recrutada para fazer estágio. Eles disseram, porque eu não estava pronta ainda, eles disseram, você quer fazer estágio com a gente? Tem uma possibilidade de ser contratada. Era uma multinacional lá no Maranhão e tudo. Eu disse, eu vou. E aí eles me pagaram 4 meses de hotel, tudo pago, né, e ainda o salário de estagiária. E depois fui contratada e fiquei 6 anos no Maranhão. No Maranhão não tinha, né, igreja anglicana não existia, e tinha uma igrejinha, né, católica perto, né, de terça-feira de distribuir pão, né, tinha gente, né, às vezes ia lá levar pão, né, para a comunidade, mas não tinha, assim, né, nenhuma outra atividade na igreja. Até que veio um engenheiro, que era da anglicana, só que ele tinha entrado depois que eu tinha saído. Então, a gente não se conhecia, mas tínhamos amigos em comuns, né? Conhecíamos os pastores e tudo. E ele disse, olha, a Igreja Batista vai fazer encontro de jovens, vai implementar aqui. E a igreja da gente lá estava ajudando a implementar. Então, a gente ajudou a implementar o primeiro encontro de jovens com Cristo na Igreja Batista. Eram 2 igrejas batistas e tem uma terceira. E aí a gente eu passei até a visitar, né? A conviver com a Igreja Batista lá do Maranhão, né? Pastores, né? Comunidades excelentes. E eu vi que uma delas tem, assim, acho que a escola dominical da Igreja Batista é benchmarking. Eles são realmente muito organizados. Tem a salinha das crianças, parecia um colégio. Às 9 horas começava, tinha a salinha das crianças, tinha a salinha dos adultos, tinha a salinha dos visitantes, né, uma professora maravilhosa que tinha. E aí eu fiquei, mas eu tenho um tempo, eu não quis mais ficar no Maranhão, né? Então, disse, não, eu tenho que sair daqui. E aí eu decidi voltar para Recife para fazer o mestrado.
E aí, né, resolvi, eu sempre fui muito de juntar, de economizar, né, sempre para, né, até para os dias maus, né, eu sempre fui precavida de juntar para realizar sonhos, né. Eu sempre tinha um sonho de morar fora, de estudar fora, de trabalhar fora, mas eu sempre pensava na Europa. O Canadá não estava no meu radar, né, os Estados Unidos também não estava, não era muito, né, chegado aos Estados Unidos, eu tinha mais, eu lia muito sobre a Segunda Guerra Mundial, de tudo, então eu tinha vontade de aprender, né, outras línguas e morar na Europa. Aí eu voltei para o mestrado e fui fazer o mestrado e reintegrei na igreja anglicana na época. Quando eu tinha saído, não tinha ainda células familiares. Então, quando eu voltei, já tinham células familiares, né? Depois tinha um discipulado que tinha começado. Então, foi aí, no discipulado, que eu encontrei Leshka, nossa querida missionária. E até esse discipulado deu muito fruto, porque eu acho que foram 4 pastores, 2 ou 3, e Leshka virou missionária, tinha uma outra pessoa também que virou missionária. E pronto, nesse contexto, né, eu voltei para Recife, meus pais já estavam morando, já tinham mudado para Maceió, e a gente ficou, eu fiquei com uma tia minha, né, que é como uma segunda mãe, em Recife. Então, o fato também de voltar, né, ter bolsa de mestrado, você passa, né, não ganha mais um salário realmente. Então, o fato também de economizar me permitiu fazer o mestrado, ter aquela condição naquela época, né, de poder fazer. E aí, durante o mestrado, veio, né, ia ter um congresso em Recife, né, um congresso de absorção, e minhas professoras diziam, vamos convidar alguém de fora, né, do exterior. A gente procurando quem estava publicando na área. Tem um professor nos Estados Unidos, a gente ligou. Eu tentei me contactar com ele, o pessoal disse, olha, não dá para ele não, porque ele tem 100 anos de idade. Vai ser um pouquinho difícil ele viajar. Eu disse, ok, procurar outro. Aí tinha um professor aqui, em Montreal, né, na McGill, que estava trabalhando nessa área, publicando muito. Eu descobri que ele tinha um blog e eu comecei a me comunicar com ele. E ele ficou impressionado com o meu inglês na época e tudo, e a gente convidou ele para vir, ele até pediu uns artigos, ele mandou, chegou uma maçaroca de papel em casa, né, com os artigos científicos que eu não conseguia no Brasil. E ele, né, a gente convidou ele foi para o congresso, e no congresso, né, ele fez uma apresentação e tudo. E ele disse, por que você não veio fazer o doutorado, né, aqui em Montreal? Aí eu disse, opa, vai comigo, já estou lá. Aí, só que ele já ia se aposentar, porque então ele tinha uma última aluna, eu seria a última aluna dele, então ele não tinha como, né, dar uma bolsa para mim, então eu teria que ir com uma bolsa. Aí eu disse, pronto, e agora? Aí faz o quê, né? Aí tinha, na época, era CAP e CNPq, então, né, porque o jeito é aplicar. Então, eu apliquei e consegui as 2, né, fiz as entrevistas, consegui as 2, até na época o pessoal dizia, olha, mais fácil é você conseguir um sanduíche. Mas não tem problema, né? O que consegui está bom. E aí eu consegui a bolsa completa e vim para cá, né? Vim com visto de estudante, né? E passei, né, o doutorado aqui. Então, quando eu vim, né, aí tinha até Miguel, que eu perguntei, tem uma igreja lá, onde é que eu vou? Aí Miguel disse, vamos arrumar uma igreja quente. Aí tinha uma igreja anglicana, que até ali na Edwater, essa igreja até acho que vão demolir, ela não está mais, eu vi ela toda cheia, né, toda fechada. Aí foi lá que eu passei a conviver, né? A menina precisava de um quarto, a menina também que era da igreja, ela disse estava precisando de uma roommate. Eu disse pronto. Então, quando eu vim para cá, eu já vim com um roommate, né, da menina que era da igreja, era uma igreja anglofônica, e pronto. E foi assim que, né, terminei conseguindo e fiquei convivendo, né, com essa igreja. Deixa eu ver aqui para não ver se eu não me esqueço nada. Quando eu cheguei aqui, já está no final. Naquela época, era no final, no último ano, eles permitiam aos estudantes internacionais de aplicar para a residência permanente. Então, quando foi antes de eu terminar, né, no último ano, ou antes do último ano começar, né, eu apliquei e fiquei aguardando, né, fiquei no aguardo. O último ano foi um ano até bem complicado, porque eles me fizeram pagar uma outra cadeira, eu passava o dia inteiro no trabalho, era assim, de manhã, de tarde, de noite, né, estudando para a prova, estudando para fazer no laboratório, fazendo as minhas análises. Então, teve uma época que eu estava assim, tão sem dormir, só pensando nas coisas que tinha que fazer. Até eu fui para a clínica, né, tinha na clínica McGill, tinha, não sei se foi o psiquiatra ou se foi o psicólogo, não sei o que foi. Ele disse, olha, eu preciso dormir porque eu não estou conseguindo dar conta, né, eu já estava ficando desesperada. Aí ele disse, você está exausta. E quando eu conversando com ele e aí ele disse, você está exausta, né? Então, ele me deu um medicamento que disse, olha, só tome quando precisar. E eu tomei assim por uns 2, 3 dias, já me senti outra, já estava renovada. Ok, vamos lá, bem, fazer o que tem que fazer.
como descanso, a gente precisa de descanso, né? Descanso mental, para você poder fazer as coisas que tem que fazer. E aí, só que o último ano, a bolsa já ia acabar, né? Então, eu tinha que terminar. Então, eu tinha que passar na cadeira, né? Não tinha como, porque depois, como é que eu ia ficar, né? Eu também não sabia se, né, ia trabalhar ou não, mas eu já, assim, vamos lá, tenho que terminar a cadeira, eu tenho que terminar a tese, pelo menos a parte prática, porque depois eu posso, até do Brasil, eu posso escrever. Né? Se não puder, se eu arrumar alguma coisa, eu posso continuar trabalhando, mas escrevo, não preciso estar no laboratório. Mas, naquela época, eu só tinha que me concentrar naquilo que eu tinha que fazer. Né? First things first. Passar na cadeira, porque se você não passasse na cadeira, você tem que repetir a cadeira, então ia complicar as coisas. E aí, nesse meio tempo, eu recebo um e-mail de um antigo colega de trabalho, né, que já tinha trabalhado comigo na época do Maranhão, e ele diz, olha, a empresa tal está precisando de gente com o seu perfil, você quer que eu mande o seu e-mail? Eu disse, manda, pode mandar. Aí, no mesmo dia, eu recebi a resposta, né, dos diretores, que era aqui em Montreal, o escritório. Aí ele disse, você pode vir na sexta-feira, você está aqui em Montreal. Pronto, eu disse, eu não tinha nem currículo, não tinha terno, não tinha nada. Então, saí para comprar roupa, saí para fazer meu currículo. De qualquer jeito, sexta-feira eu estava lá. E depois ele disse, olha, mas é para Toronto, né, para perto de Toronto. Eu disse, está certo, então a gente tem que fazer uma entrevista, né, em Toronto. Você faz tudo aí, e a gente depois faz a prestação de contas e tudo mais. Então, eu terminei indo fazer a entrevista em Toronto e deu tudo certo, né? Eu fiquei aguardando um pouco. Então, logo depois, umas semanas depois, eu recebi a proposta de trabalho para começar, né? Alguns meses depois. E aí era corrida contra o tempo também, mas aí eu terminei passando na cadeira, né? Terminei a parte prática, só faltava escrever o último artigo. E aí eu já entrei com o visto de trabalho. A empresa tomou conta de tudo. Todo o visto de trabalho você fazia, preencher os papéis, os advogados da empresa resolviam tudo. E aí eu entrei, eu já tinha o visto de estudante, com o visto de trabalho e com a residência permanente correndo. E depois, né, eu comecei, foi um ano também difícil, né, minha mãe foi diagnosticada com câncer na época. Eu não posso nem começar a falar. Ai, não sei porque eu comecei. Eu comecei a trabalhar assim, de vez em quando vinha para cá para falar com o meu orientador, para terminar a tese, né, discutir algumas coisas. E trabalhava 50 horas por semana, porque era um projeto fast-paced que precisava terminar. E eles tinham dado 3 meses para a mamãe. E eu estava ficando de sobreaviso, porque se acontecesse alguma coisa, eu ia embora, eu não ia ficar aqui. E eu lembro que eu fiquei naquela incerteza, então eu mudei para cá, na época eu também estava noiva também aqui, eu fui para Toronto, porque tinha que, né, trabalhar para poder ficar aqui, e aguardando. Aí, milagre de Deus também, que quando a mamãe fez a radioterapia, o negócio foi chum. Ele não diminuiu completamente, mas ela ficou assim, muito melhor. Então, aqueles 3 meses viraram quase 2 anos. Então, eu sei que ele nos deu tempo. Que na época, então, foi um milagre para a gente, na época. Deu aquele alívio, mas, né, continuei, né, trabalhando lá, terminando a tese. No ano seguinte, eu cheguei a terminar a tese e vi um negócio que já estava na Austrália, então ficou aquela coisa, né? Como é que faz, como é que eu ia, como é que não ia. Eu disse, entrega para Deus, porque às vezes o impossível, né, só Deus mesmo. Não tinha como pensar. E aí, nessa brincadeira, o projeto termina parando, porque tinha era num país, né, num outro país, negócio de energia elétrica, de subsídio, não deu certo, eles resolveram parar o projeto. E era o projeto que eu estava trabalhando. Então, eles estavam desmobilizando todo mundo. E tinha os escritórios na Austrália, eu disse, vocês podem me transferir para a Austrália. Aí ficaram assim, depois, e me deram. Bem, antes de ir para a Austrália, eu consegui a residência permanente, fui com visto de trabalho para a Austrália e estava nesse ritmo. Como é que se diz? Eu passei um tempo, né, uns 3 anos, a gente decidiu voltar, né, para cá, e foi quando, né, a residência permanente ela começa, né, como eu passei 2 anos, né, 3 anos fora disso, na época eram 3 de 5 anos, mas como eu fui transferida com visto de trabalho,
eu não precisava, não afetava a minha carteira permanente, nem minha carta de residente permanente. Eu só fiz fazer a atualização para evitar, porque senão eu não podia sair do país de maneira nenhuma, né? Se tiver imprevisto, tiver algum problema na família, eu disse não. Então, eu peguei toda a documentação da empresa e fiz a atualização. Então, o tempo passou a contar a partir daí. Então, eu tinha liberdade, pelo menos, para ir, né, no Brasil, se eu precisasse. E ficou, né, nessa questão. E na Austrália, né, quando a gente estava lá, né, a minha mãe começou a piorar. E eita, ela disse, eu quero fazer o seu casamento. E ela disse, tá certo, vamos fazer. Eu nem estava pensando na época, assim. E ela disse... Só que aí a gente começou a corrida contra o tempo, né? E meu irmão disse, é melhor vocês acelerarem um pouquinho, porque talvez não dê tempo. Mas estava tudo organizado, tudo para fazer, né? Até a época que era boa para os meus sogros, que era a época da Páscoa, era a época que podia viajar, né? Que eles tinham mais tempo. E aí eu consegui, eu acho que eu tinha 4 semanas de férias, tinha uma semana de unpaid leave que eu peguei, e como eu nunca ficava doente, eu disse, posso usar o sick leave, porque eu nunca fico doente, eu nunca uso isso. Então, pelo menos, eles me deram uma semana, eram 2 semanas que eu tinha direito. Eu peguei uma semana, então eu consegui passar 6 semanas. E foi ótimo, porque eu fiquei, né, passei um tempo com a mãe. Aí Nick já chegou, ele chegou uma semana antes, eu acho. Mas ele ainda conseguiu encontrar com a mãe. E no hospital, né, ela estava numa época que estava assim, internada. E ele conseguiu encontrar com ela. E foi na semana da Páscoa. A gente teve um almoço da Sexta-feira Santa, na Páscoa, né, em família. E foi o último dia, né, foi a última Páscoa que a gente passou com a mãe. Ai, desculpa. E no sábado, no domingo, deixa eu ver, acho que meus sogros chegaram, não tem aquele filme, né? 3 casamentos e um funeral, né? Era isso? Ou é 3 funerais? Não, 3 casamentos e um funeral. Não, esse foi um funeral e um casamento. E, como é que se diz? Eles chegaram, né, os meus sogros não conseguiram, né? Porque ela já estava, né, na UTI, já estava... Né, já internada, dali ela também não saiu mais. E, como é que se diz? E a gente, né, ficou naquele aguardo, até deu uns sinais de melhora e tudo. Mas é como ela disse, né, vocês celebram na terra, que eu celebro no céu. E no dia que ela morreu, foi assim, a presença de Deus mesmo nas nossas vidas. A gente sabia que ia ser naquele dia, e a gente, olha, é bom ter médico na família, porque meus 2 irmãos eram médicos no hospital, a gente entrava e saía do TI, não sei, acho que hoje em dia, principalmente com a pandemia, ninguém nem consegue fazer isso. Aí dizia, é irmã de doutor, tal, é a mãe de doutor, tal, é o pai do doutor, tal. E no dia que a gente, chovia tanto em Recife nesse dia, e a gente ficou, né, ela... com os filhos em volta, eu, meus irmãos, meu pai, minha cunhada, e a gente cantando os corinhos da igreja, eu não sei nem como é que, se alguém faz isso hoje, aquilo de você, né, aquele, eu quero ser Senhor amado, ou então aquele, ainda que eu fale a língua dos homens, e pronto, todos aqueles corinhos, e aí a gente tinha um amigo de infância que era pastor, mas ele estava meio doente, ele não podia visitar a gente. E eu disse, vai parada, né? Não conseguia nenhuma visita de um pastor. Mas ele disse que foi, né? Ele disse, né? Ele já estava melhor, e às 11 horas da noite ele chega e ele ora com a gente. E a gente... que a gente sempre orou o Pai Nosso, né? Em casa, sempre uma tradição mais católica, a gente sempre era o Pai Nosso. E a gente sugeriu, né? Vamos orar o Pai Nosso. E quando a gente terminou de orar o Pai Nosso, que deu amém, as linhas de mamãe pararam.
E eu sei que Deus estava ali com ela. Eu sei que desculpa, estou chorando, é para celebrar, né? Celebrar que para onde todos nós vamos, né? Todos os que perderam pessoas queridas, principalmente na pandemia, que foi muita gente de uma vez, mas que né, que a gente olhe para o alto, né, para onde nós somos peregrinos nessa terra. O nosso lugar não é aqui, e que a gente, né, siga para o alvo, né, independente das circunstâncias. Mas eu não vim falar isso, eu vim falar de imigração. Então, voltando ao assunto, que eu não sei nem como é que está o tempo aqui. E minha mãe sempre muito sábia, né, a vida inteira. Às vezes eu estava me lembrando as coisas assim, como, né, os pais conhecem a gente. Às vezes ela até dizia uma época, né, olha, você não está indo para a Austrália, você queria ir para a Austrália. Eu queria ir para a Austrália, eu nem me lembrava, minha mãe lembrava. E a gente também lembrando que no passado, né, o sonho de imigração também não era... Eu tinha o sonho de morar fora, mas... era impossível, né? O Brasil vivia um período de hiperinflação. Eu acho que muita gente aqui não sabe nem o que é isso. Hiperinflação, Brasil, né? O que é isso? Quando eu comecei a trabalhar, era assim, eu era milionária, ganhava milhões, e cada vez mudavam. O dinheiro foi de cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado novo, vem real, cruzeiro real, depois veio o real, eu estava trabalhando já na época. Então, aí foi um divisor de águas, realmente. O real no Brasil permitiu... né, o planejamento, o sonho, porque antigamente não podia planejar. A gente, na usina, ganhava um voucher que chegava no dia do voucher, era todo mundo se encontrando no supermercado, porque se você não comprasse, no dia seguinte você não comprava mais do que você podia ter comprado no dia anterior, por conta da inflação. Então, era uma outra realidade. Então, quando foi o Plano Real, assim, estabilidade, uau, que é isso? Porque não era assim, né? Então, o negócio de planejar para emigrar, isso não existia, né? Era um sonho. Mas mostrando que, para Deus, nada é impossível, né? Os sonhos podem se tornar realidade. Comigo foi assim. Não foi nada planejado vir para cá, mas, quando as oportunidades se fizeram presentes, eu estava pronta. Eu era a pessoa certa, na hora certa, né, no momento certo. E o fato de eu ter sempre sido boa aluna, de ter estudado, ter sido dedicada, né, a excelência naquilo que a gente faz, permite que a gente aproveite as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Ele nos dá oportunidades a todo momento, mas a gente precisa também estar pronto para essas oportunidades, né? A gente vai entrar no mês de evangelismo pessoal e as oportunidades, né, que a gente pode fazer acontecer, né, que Ele coloca na nossa vida. E da gente... Tá preparado. E voltando à questão até da bolsa, né? Até a mamãe dizia, olha, porque tinha a questão da bolsa, era se eu não voltasse para o Brasil, eu tinha que pagar, né? Eu não podia, ou voltava para o Brasil, eu pagava. Mas, na minha situação, eu não ia voltar para o Brasil. Então, era a voz de mamãe também, junta dinheiro para você pagar a bolsa. E eu sempre fui muito de juntar a vida inteira, né? Juntar para, né, os maus dias, juntar para realizar os sonhos. E eu terminei conseguindo, né? Consegui pagar tudo. Espero que tenha sido usado pelo governo para ajudar outros estudantes, né? E não fique só na corrupção. E, né, eu vejo muito da sabedoria de mamãe, das coisas, né? de falando na minha vida. Então, foi isso. Eu falei um pouco até... Tem muita coisa mais que Deus fez na minha vida e que vai continuar fazendo, né? Eu também já passei por momentos de desemprego, né? Porque mesmo quando vem imigração, também não significa que os desafios param por aí, né? E tem crise econômica, tem pandemia, tem isso, e a gente pode ser, de uma certa forma, afetado. E como a gente pode... né, continuar acreditando, né? E sempre, né, eu pensei até mais velha que eu não ia conseguir trabalhar de novo, disse como é que vai ser, né? Porque não tinha projeto, não tinha, né? Era assim, até fora da pandemia, né? Na pandemia, graças a Deus, está tudo certo. Mas em outros momentos foram difíceis e, né, como tinha um mentor que ele dizia que no momento de crise você aprende uma nova habilidade, você vai estudar, é a melhor época para estudar, de você se renovar, né, de fazer alguma coisa, né, diferente. Mesmo mais velho, nunca é tarde, né? Para Deus nada é impossível e nunca é tarde da gente recomeçar, de se renovar, né? Não quer dizer que seja fácil, mas não é impossível, né? Nosso Deus é o Deus do possível, né, e do impossível.
E a gente, né, eu terminei, né, fiz um outro curso, disse, vou apresentar, eu já tenho mestrado e doutorado, tenho um curso de especialização em gestão de inovação, vou estudar francês, vou fazer mais um diploma, mas pelo menos eu aprendo francês fazendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, né, comecei a gostar de propriedade intelectual, então eu comecei a trabalhar em outras coisas, né, que me foram colocadas também no caminho. E é isso que eu queria passar, né, para vocês, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que a gente tem que acreditar, né? Deus é fiel, independente, né, de circunstâncias, Ele está ali conosco. E eu até tinha outros que não consigo me lembrar agora. Também eu sempre, uma oração que eu sempre pedia muito a Deus é aquele, né, comerás o pão com o suor do teu rosto, né, de você, né, ter, né, o suficiente, né, para viver e para você, né, trabalhar, né, a dádiva, né, do trabalho, né, da provisão, né, de Deus. E aqui posso dizer que até aqui tem me ajudado o Senhor, né, e tem nos ajudado para continuar. E eu queria fazer uma oração aqui, até, não sei se é para vocês, a oração de Jabez, né? A oração para que Deus nos abençoe, né? Assim como Ele me abençoou e realizou os meus sonhos, e que Ele possa abençoar, né, vocês, né, os que querem migrar, seja qual for o momento que estiver passando na vida de vocês, que Ele possa, né, abençoar realmente, que possa, né, colocar, alargar os nossos territórios, né, ampliar os nossos horizontes, e que Ele possa, né, colocar a mão sobre nós e livrando-nos de todo o mal, né? No nome de Jesus, amém.